E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Givan Rocha e hoje vamos dar uma olhada aqui em 3 notebooks para você trabalhar e jogar. Separei aqui 3 modelos interessantes aqui com algumas configurações que eu acho que podem atender bem quem vai trabalhar com design, motion, arquitetura, edição de vídeo e também para quem pretende jogar alguns jogos um pouquinho mais pesados. Essas configurações aqui já podem atender muito bem. Então fica ligado aí comigo até o final que a gente vai olhar um pouquinho esses modelos, né? Vou mostrar para vocês por que eu selecionei esses 3 modelos aqui, o que eles têm de interessante e por que eles podem ser uma boa opção aí para você que está buscando um notebook para uma dessas 2 atividades aí. Então vamos lá, vamos começar dando uma olhada aqui nesses modelos que eu separei para você, lembrando que eu procurei algumas coisas em comum entre eles, né, um mínimo ali para a gente começar. Primeira coisa que eu queria falar é sobre memória. Memória de 8 GB já está um pouco difícil trabalhar. Se você usar aí um Photoshop, Illustrator, tentar abrir uma coisa maior, um projeto mais pesado, uma ilustração mais complexa com mais efeitos, né, um vetor grande ali, um vetor para você tentar ampliar, fazer algum tipo de trabalho ali colocando efeitos, né, colocando muitas camadas, muitas coisas, realmente vai ficar pesado. Você vai sentir aquele computador pesadão ali demorando para processar o efeito, que não vai ser legal. Muitas vezes você tá saindo aí de um outro aparelho ou de um PC lento, né, devagar, tá investindo uma grana para comprar um aparelho legal para ter mais produtividade. E aí se você comprar de repente ali o aparelho que não tá muito bem ajustado à atividade que você vai fazer, né, ou o jogo que você vai jogar, você pode acabar tendo aí uma frustração com o que você vai comprar, né? Então por isso o primeiro notebook que eu vou indicar para vocês aqui é um Vaio com 16 GB, 512 de HD, né, para você guardar suas coisas, aí tem um bom espaço para instalar programa, sistema operacional e ainda tem uma folguinha aí para você conseguir trabalhar e guardar alguns arquivos, né? É claro que quando a gente trabalha com notebook, a gente normalmente tem HDs menores, então a gente tem que pensar em HD externo, nuvem para a gente upar arquivos, né? Então realmente não dá para depender só do HD que a gente tem no notebook, porque normalmente você vai pegar HDs aí de 256, 512, 500 HDs menores aí para você trabalhar rapidinho, você vai encher. Então por isso é importante a gente já começar com um espaço razoável para você conseguir colocar todos os programas ali com folga, trabalhar esses arquivos ali localmente, mas aí é interessante também você ter um sistema de nuvem ou HDs externos aí para você fazer seu backup e guardar os arquivos aí, os trabalhos que você já terminou. Esse notebook Vaio aqui, ele tem o AMD Ryzen 7, que é o 5800H. Esse processador é um canhão, cara. Esse processador realmente é muito bom. Eu entrei no site da AMD aqui para confirmar porque eu suspeitava de uma coisa muito legal, que ele tem um gráfico integrado e ele tem uma Vega 8 aqui de 2000 MHz, que é basicamente a mesma que você vai encontrar em um Ryzen 7 5700G. Então realmente é um gráfico integrado muito bom, é um processador aí de 8 núcleos com 16 threads, tem uma frequência alta aqui, né? Ele tem um clock boost aqui de 4.4 GHz e ele tem aqui 16 MB de cache. Isso é muito bom para a gente lidar com esse gráfico integrado, principalmente a bordo de um octa-core. Então você tem um processador moderno aqui nesse notebook por um preço não tão alto, né? Ele tá custando aqui à vista cerca de R$ 4.700, né? Se você parcelar esse valor aqui não muda também, né? Fica esperto nisso também, porque tem site aí que você pode encontrar até um pouquinho mais barato, mas na hora que você for parcelar, esse valor pode subir bastante, né? A Amazon tem essa característica aqui de manter o valor parcelado muito próximo, né? Ou igual ao valor à vista, né? Por isso eu sempre tô indicando aqui os produtos da Amazon e os links da Amazon para você fazer sua compra também. Então mesmo não sendo um notebook que tem um chip gráfico dedicado, ele tem um gráfico integrado muito bom a bordo de um baita processador. Então isso faz muita diferença, principalmente para quem vai trabalhar com esse notebook. Para quem vai usar um Illustrator, um InDesign, um Photoshop, um XD, para quem vai usar até um After Effects, um Premiere, para fazer projetos ali não muito grandes, não muito complexos, um notebook desse aqui com esse gráfico integrado já pode dar conta tranquilamente. Além disso, é um notebook de 15 polegadas, então já é um tamanho legal para um notebook, para você conseguir trabalhar, ter um bom tamanho de tela em uma tela Full HD que tem uma certa qualidade para você já conseguir trabalhar. Óbvio que as telas de notebook, na maioria dos casos, né, eu tô falando de notebooks um pouco mais de entrada, elas não têm uma resolução tão grande, tão forte, né, tão poderosa, tão potente, quanto as telas de modelos mais avançados, mais caros, né, MacBooks também, e monitores que você pode comprar para usar separadamente, né? Então no seu local de trabalho, em casa, em escritório, você pode ter um monitor, aí você pode comprar um monitor com mais resolução, mais definição, mais recursos aí para você usar, mas para você usar fora ali para tocar um projeto ali no local que você está captando, ou em uma área externa ali, um café, algum lugar que você queira trabalhar, você já tem uma tela que vai te garantir uma produtividade razoável para você conseguir trabalhar. Para alguns trabalhos de design, tratamento de imagem, resolução é importante, qualidade de tela é importante,
bastante, mas em notebooks de entrada você não pode esperar uma super qualidade de tela, mas esse notebook aqui sim tem uma qualidade razoável que vai te garantir esse mínimo aí quando você não tiver uma tela de apoio para trabalhar. Apesar de ser a versão Home, já vem com o Windows 11, né, diferente de alguns modelos que você encontra até um pouco mais barato, mas vem com Linux, né, quem não gosta de Linux, não está acostumado a trabalhar com Linux, fatalmente vai precisar instalar o Windows, né. Você pode fazer também essa instalação, trocar o sistema operacional, não é algo difícil de fazer, mas já comprar o computador com o sistema operacional já instalado é um pouco mais simples, né? E normalmente isso daqui já vem com a licença, já vem tudo certinho para você começar a usar sem problema nenhum. Notebook muito legal, principalmente para quem vai trabalhar com design, com projetos um pouco mais leves de edição de vídeo e motion, né? Arquitetura também. Eu já recomendo esse aparelho aqui porque ele é um aparelho suficiente para você já ter um desempenho bastante aceitável, um desempenho bastante agradável trabalhando com esse notebook Vaio FE15 aqui. Segundo modelo que eu selecionei aqui para você é um Lenovo IdeaPad Game 3i i7 11370H. Então você tem aqui um i7 de 11ª geração. Já está começando a ficar um pouquinho antigo. Esse processador aqui, ele é um processador de 4 núcleos, 8 threads. Não é um processador assim tão avançado, tão recente, mas esse notebook aqui, ele já conta com um gráfico que não é um gráfico integrado. Ele já tem um chip gráfico dedicado, que é uma GTX 1650 de 4 GB, que é uma placa de vídeo bem legal. Eu tenho a versão dela de GPU para PC. Uso aqui no meu computador. Trabalho com Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects. Consigo rodar softwares 3D aqui sem problema nenhum usando a GTX 1650. E nesse processador aqui, que é um processador que tem um clock alto, até separei aqui para mostrar para vocês. Clock boost dele aqui de 4.8. Então não é um processador fraquinho, por mais que seja um 4.8, é muito melhor do que ser um de 4 núcleos com 4 threads. Então a gente já tem aqui núcleos virtuais aqui a mais, a gente tem 8 núcleos aqui virtuais, o que deixa o processador bem mais espertinho aí para você trabalhar. Esse notebook também conta com 16 GB de memória e ele tem também aqui um HD, um SSD, aliás, de 512 GB, que vai garantir também aquele espaço suficiente para você colocar os seus programas, sistema operacional e ainda tem um espacinho ali para você conseguir trabalhar e guardar alguns arquivos. E o fato dele ter aqui um gráfico dedicado, né, ter um chip gráfico dedicado, ajuda bastante quem quer trabalhar ali, por exemplo, com o Premiere Pro, com After Effects, para conseguir editar ali e acompanhar de uma forma mais fluida ali o trabalho que está fazendo. O gráfico dedicado, ele ajuda bastante nessa parte. Na renderização, o modelo anterior que a gente viu, ele pode até ter um desempenho muito bom também, né? Apesar de não ter um chip gráfico dedicado. Aqui a gente tem um processador que é um pouquinho mais fraco do que o processador do notebook anterior, mas ele compensa isso com esse gráfico dedicado que ele tem. Então na renderização, como a gente tem o chip gráfico NVIDIA aqui, a gente tem acesso aos CUDA cores, isso acelera bastante também o processo de renderização e o chip gráfico dedicado vai fazer com que você rode os programas e acompanhe os seus projetos de uma forma mais lisa aqui, né? Você vai ter um pouco mais de desempenho, vai conseguir ter um pouquinho mais de resolução para acompanhar o projeto que você está desenvolvendo e na renderização você, além de ter um processador que já é um processador muito bom, você tem o ganho, né? Tem um boost aí feito pelo chip gráfico dedicado aqui que é a GTX 1650. Acaba tendo mais FPS para a turma do FPS e acaba tendo mais textura, mais gráficos aí para quem gosta de jogar com visual de jogo mais bonito aí. Então por isso que mesmo sendo um processador de 11ª, né, um i7 de 11ª, ainda assim é um i7 e um i7 muito bom, muito competente e ele está aqui auxiliado por um gráfico dedicado bastante competente que é uma GTX 1650 NVIDIA. Assim como o modelo anterior da Vaio, esse modelo tem todas as conectividades que você vai precisar, tem entrada RJ45 para você usar a internet aí via cabo mais rápido, se você estiver em um escritório, em casa, em algum lugar que você queira usar via cabo. É Wi-Fi também para você poder conectar a internet via wireless e tem todas as saídas aqui também para você ligar em um outro monitor e usar esse notebook aqui com duas telas, né, que também aumenta bastante a produtividade e pode deixar o seu jogo bastante interessante também. Custa um pouquinho mais que o modelo anterior, custando aqui 5.604. Esse modelo aqui especificamente eu indico um pouco mais para quem pretende jogar e para quem pretende trabalhar mais com After Effects e edição de vídeo, principalmente pelo fato dele ter aqui um gráfico dedicado. E o terceiro modelo que eu quero falar para vocês, aqui a gente vai dar um salto em vários aspectos, né, inclusive de preço aqui, é o MSI Pulse GL76 de 17 polegadas,3. Então a gente tem uma tela maior, a gente tem aqui também 16 GB de memória, temos aqui também um SSD de 512, aqui nós temos o Windows 11 e aqui a gente tem como uma particularidade, né, aliás como ponto mais forte desse notebook aqui, o fato dele ter um gráfico dedicado, um
chip gráfico dedicado, que no caso aqui é uma RTX 3060. A versão GPU é um foguete, é um canhão, né? É o que eu queria muito usar aqui no meu computador. Já usei em computadores que eu já trabalhei em outras oportunidades e eu sei que realmente a gente tem um gráfico dedicado aqui muito bom. Eu tô mostrando aqui para vocês um notebook muito competente para quem vai trabalhar com edição de vídeo, com motion, com 3D, com arquitetura, e para quem quer jogar jogos mais pesados, também vai estar aqui com um excelente aparelho na mão aqui para poder jogar tranquilo aqui com bastante desempenho, bastante qualidade gráfica. RTX 3060 já tem Ray Tracing, então você consegue ter aqueles gráficos bonitos com reflexos muito mais realistas. Então realmente aqui a gente tem um salto de qualidade muito grande, por isso que o preço eleva também, mas aqui o que você recebe em troca é mais qualidade gráfica, mais desempenho, mais produtividade, mais gráficos, mais FPS, mais tudo aqui com um notebook como esse daqui, né? A gente tá pagando mais de 10 mil reais em um aparelho, então o que a gente espera é que realmente seja um aparelho que entregue pra gente o que a gente espera em qualidade, em produtividade, e esse aparelho aqui tem. Aqui a gente já tem uma tela de 144 Hz, então em taxa de atualização a gente tem uma taxa de atualização mais rápida, e outro ponto bastante positivo é o fato de ser um notebook aqui de mais de 17 polegadas, então você tem uma tela grande aqui para você trabalhar, né? Um notebook maior, consequentemente aqui no hardware a gente consegue também um respiro melhor, consegue uma ventilação melhor, porque a gente tem uma caixa maior aqui, né? Para os componentes não ficarem ali tão apertados, com mais espaço de ventilação, o que vai ajudar esse notebook não esquentar tanto e dissipar melhor o calor. Aqui a gente tem teclado retroiluminado, tem um touchpad muito rápido, bastante sensível, bastante eficiente. Ele tem o i7 de 12ª geração, que é um 12700H. Então essa combinação de i7 e 12700H com RTX 3060 faz com que o desempenho aqui seja bruto. Realmente a gente tem um notebook aqui bastante poderoso. Para a gente ter uma ideia aqui, eu fiz uma comparação rápida aqui no site de benchmark para a gente ver onde está cada um desses processadores aí dos três modelos que a gente viu até agora. Aqui, por exemplo, eu vou deixei na ordem aqui que a gente viu, tá? Pontuação de cada um deles. O AMD Ryzen 7 5800H, que foi aquele primeiro que a gente viu que tem um gráfico integrado, ele faz aqui, ó, 21.255 pontos, bem acima do Core i7 11370H. Mas aqui, por mais que não seja uma CPU tão desenvolvida quanto o AMD Ryzen 5800H, aqui a gente tinha todo o suporte do chip gráfico, da GTX 1650. E o que nós vimos por último aqui, que é o Intel Core i7 12700H, que está no notebook da MSI, ele é mais forte de todos aqui, com a maior pontuação. Com certeza aqui você vai ter o melhor desempenho entre todos os modelos que a gente viu aqui até agora. E para jogo também nem se fala, né? Que você já acompanha aqui o canal, já acompanha esse tipo de conteúdo, você sabe do que a gente está falando quando a gente fala em RTX 3060, né? Principalmente combinado com um processador tão forte quanto esse daqui, né? A combinação realmente é muito feliz e a gente tem aqui uma construção de notebook muito boa também, um pacote que vai te oferecer muito desempenho com certeza. Para quem vai trabalhar, a gente tem três modelos aqui interessantes, cada um atendendo uma necessidade um pouco mais específica, mas o mínimo já garantido em todas. E para quem vai jogar, vai ser divertido com certeza jogar em qualquer um desses três modelos aqui. É claro que com o chip gráfico algumas coisas passam a ser mais possíveis, né? Principalmente quando a gente chega em modelos aqui mais avançados, como esse modelo da MSI aqui. Agora que você viu esses três modelos, soube um pouquinho mais sobre eles, você já tem aí mais um parâmetro para você continuar sua pesquisa, buscar outros notebooks que podem ser também interessantes para você, ou ficar com algum desses aí, já fazer sua compra, né, através dos links que eu deixei aí na descrição para você ter um notebook aí bem legal. Curtiu esse vídeo? Não esquece de deixar aquele like, envia também para alguém que você acha que esse conteúdo pode ser útil, e se você não está inscrito no canal, esse é o momento aqui de você se inscrever, clicar no sininho também, ativar as notificações para você receber a notificação sempre que tiver outros conteúdos como esse daqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu vejo você aqui nos próximos conteúdos. Até mais!